Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira, tudo bem? Este que aparece aí agora na foto sou eu. E hoje eu vou falar sobre o vídeo, sobre o que é pecado nesse vídeo. Quantas vezes aparece a palavra pecado na Bíblia e qual é o fundamento do pecado e o porquê que não se deve pecar. Desde já eu te peço, o meu nome é Oliveira e clamo ao Criador que, através do Espírito Santo, ele abra teu entendimento e o meu entendimento cada vez mais melhore. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Vamos lá? Todas as vezes que na Bíblia é citada a palavra pecado, a mensagem pecado, geralmente após a advertência sobre o pecado, a Bíblia ela nos dá o esclarecimento daqueles que são corretos, justos e buscam a perfeição no Criador através do Espírito Santo. A Bíblia ela tem mais de 600 palavras, 600 frases levado ao nome pecado. Então, agora eu vou te mostrar alguns versículos e livros que falam sobre o pecado. Vamos lá? Então, o que acontece? Dentro dessa sabedoria, o que está sendo falado em Gênesis capítulo 4, versículo 7, nada mais é do que a pura realidade sobre aquele ou aquela que não busca a verdade. Então, quando você busca a verdade e você entende o que é, levando a verdade da seguinte situação: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é, o próprio Criador fala que nós somos capazes de dominar o pecado. Então, toda vez que você vê ou escutar um crente falar que o pecado, a carne é fraca, você lembre do versículo que também fala que aonde havia pecado, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer que é de graça. Então, o que acontece? Quando você também lê nesse versículo em Êxodo capítulo 10, versículo 17, falando assim: agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado. Esta vez ainda o que oreis ao Senhor vosso Criador, que tire de mim esta morte. Olha como que o negócio é sério. O pecado é comparado à morte carnal. Não é nem a morte espiritual, é a morte da vida. É deixar de viver. Então, toda vez que você encontrar um crente, um evangélico, dando poderes ao diabo, dando poderes ao pecado, falando que é normal pecar, que o pecado é normal, que você tem que vir da forma que tá, porque a forma que tá bom. Rejeite, pule fora, saia disso. E também aqui, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19, fala assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Criador, para que não venha a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Vou repetir. Agora vou repetir da forma que está escrito na Bíblia. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então, a saber que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, também fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Criador. Ele também te rejeitou, a ti, para que não sejais rei. Falou a Davi? Falou a Saul? Não, fala para nós, neste tempo. Então, pensa bem. Não lhes encubra a iniquidade,
e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Neemias capítulo 4, versículo 5. Esses 3 últimos versículos que eu li foi para nós, foi para aqueles ou aquelas que adoram ter algum tipo de idolatria dentro de casa. Imagens, esculturas, filhos, maridos, esposa, mamon, que é dinheiro, o chefe, o trabalho, o carro, a casa. Esses 3 versículos que eu acabei de ler agora, Samuel e Neemias, é para que você venha entender que devemos sim adorar e amar somente ao Criador e não as coisas que nos cercam. Preste atenção nesse versículo. E isso é algo tão sério que eu estou acabando de falar agora, que olha o que está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Conselho de ímpio, pecador e escarnecedor é tudo uma corda só, mas com capacidade e caráter diferente. Eu já dei alguns estudos sobre essa questão, qual é a diferença dos 3, mas mesmo assim as pessoas não querem escutar, porque é muito mais prazeroso escutar pessoas falando nada sobre a Bíblia do que alguém querendo ensinar a Bíblia. Mas preste atenção nesse versículo. A justiça guarda aos que andam em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios capítulo 13, versículo 6. A justiça guarda aos que andam em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios capítulo 13, versículo 6. Aí eu pergunto para você, aonde que está a falha na tua vida? Porque se você é justo, mesmo que se trate de injustiça contra você, mas a justiça sempre aparece. Se você é uma pessoa que está sempre sendo injustiçada e a justiça nunca aparece, é porque você está tendo falhas e falhas grandes. Pode ser com filho, com esposa, com marido, até mesmo relacionado ao trabalho. Mas que isso que são falhas que você tem que corrigir, tem que corrigir. Preste atenção agora nesse próximo versículo. Porque o Criador dá sabedoria e conhecimento e prazer aos homens que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada ao Criador. Também isto é vaidade e corre atrás do vento. Percebeu como que ainda tem falha na sua vida? Por isso que você não consegue juntar nada, por isso que você não consegue ter regozijo. Mas mesmo aqueles que servem ao Criador e têm regozijo na área financeira, esses também são considerados loucos, porque parece que eles correm atrás do vento. Mas preste atenção nesse versículo agora que vai vir. E fala assim, ó. Isaías capítulo 5, versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado, como com tirantes de carro. Tirantes de carro é aquilo que guia o cavalo. Compreenda o que está de errado na sua vida. E entenda que Gênesis e Apocalipse da Bíblia, o Criador está sempre advertindo sobre o pecado, para que a gente venha entender o que é pecado e parar de praticar o pecado. Preste atenção, eu estou botando somente aí 25 versículos, se eu não me engano. Preste atenção nesses versículos e estude. Tem coisas que não adianta eu chegar para você e falar que você tem que fazer e acontecer se você não quer mudar. Por isso que eu falo sobre essa questão dos versículos. Preste atenção só. Entenda. Ai dos filhos rebeldes, diz o Criador, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Você que vai atrás de pastor, de padre, de ancião, você que é
maçonaria, você que é da igreja evangélica, da igreja católica, você que é do Islã, muçulmano, você que é da Testemunha de Jeová, você que é Adventista Sétimo Dia, você que é Mórmon, você que é da cultura racional, você que é dos praticantes de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, vocês estão acumulando pecado sobre pecado. Preste atenção, entenda esse versículo que vai vir agora. É doloroso? É, mas olha só o que está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aí eu volto a falar de novo, gente, transfigure-se em anjo de luz e não em capeta. Vocês têm que entender o que é pecado. Gato no relógio de luz é pecado? É. Roubar a internet? É. Fazer negócios com pessoas que você sabe que roubam? É. Então para com isso e entenda o que é pecado. Preste atenção nesse novo versículo. Porque tem coisas que a gente tem que entender e praticar. Não é só entender no que acha que entende. Olha o que está escrito aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 6. Leia só. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida com um momento sem o emprego das mãos nenhumas. Isso é, o pecado hoje da igreja é pior do que o de Sodoma, porque filha do meu povo, meu Pai amado, aonde que nós nos encontramos, temos que fazer com todas as nossas forças para que esse pecado seja arrancado. Preste atenção só. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Você que vai atrás de macumbeiro, de anciões muçulmanos, dessas religiões que seguem a Bíblia, e eles falando que você é um pecador, uma pecadora, você está entrando dentro desse versículo de pessoas que vão atrás de holocaustos e não de misericórdia. Porque vocês estão fazendo, sabe o que? Com a obediência, vocês estão fazendo simplesmente uma coisa. Vocês estão fazendo negócio, acreditando que o seu dinheiro e a sua capacidade de doar roupa, feijão, arroz, dinheiro, calçado, seja a definição de salvação ou não. Preste atenção, preste atenção. E nesse aí, que é Lucas, o de cima foi Mateus, capítulo 9, versículo 13. O de cima foi Mateus, capítulo 9, versículo 13, esse é o anterior. Esse aí, agora que eu vou falar, é o Lucas, capítulo 5, versículo 21. E fala assim: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecadores senão o Criador? Meu amado, minha amada, hoje é a mesma coisa quando você vai em qualquer igreja evangélica. A Universal fala da Assembleia, a Assembleia fala da Adventista, a Adventista fala da Batista, a Batista fala da Wesleyana, Wesleyana fala de tantas outras. É uma falando da outra, falando que ali tem erro, que eles ali não salvam, que a doutrina de um está errada, a doutrina de outro está errada. Já percebeu isso? Por isso que eu vos falo, preste atenção, saia da religião. Preste agora atenção nesse versículo. Então, o que fala em João capítulo 8, versículo 7? Entenda só. Como insiste-se na pergunta, o Salvador se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro lhe atirar a pedra.
Quantos ali jogaram a pedra? Porque a conveniência da religião sempre nos impõe pecado. A conveniência da religião sempre nos fala que podemos fazer alguma coisa aqui ou outra ali porque o Criador perdoa. Mas não perdoa, porque naquele momento ali, se fosse um momento de julgação e perdição, todos ali estariam o quê? Perdidos. Então, o que está escrito aqui em João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhe o Salvador, dizendo: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, ou escravo do diabo, ou escravo da pombagira, ou escravo do Zé Pilintra, ou escravo do pastor, ou escravo do ancião da igreja, da religião muçulmana, ou escravo de qualquer outra coisa. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitos falam assim. Em Romanos 4, versículo 7, fala assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos ou encobertos. Não, porque muitos falam isso achando que o gato que está no relógio, que por não pagar a conta de luz, por dever IPTU, por não pagar multa de trânsito, por pegar dinheiro emprestado e esquecer do dinheiro para devolver, que isso aí vai ser encoberto, vai ser coberto e a graça vai superabundar e vai perdoar. Não vai não! Não vai! Não vai não! Leia Romanos 4,7 e entenda o que está escrito. Não vai! Não vai! Eu posso. Mas olha o que está escrito aí em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Olha o que está escrito. Porque como pela desobediência de um só homem muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de só um homem somos nós que guardamos a lei. Quem vós ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Você está prestando atenção como que a Bíblia trata a obediência, a fé, como algo justo? Então, como é que você quer ser justo se você não conhece a lei? Leia Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, e estude os mandamentos. Não tem outro caminho. Não tem. Você já está a 17 minutos e 54 segundos escutando a minha voz e vendo. Então entenda e preste atenção no versículo seguinte. Quer entender? A Bíblia fala de lei, porque entenda só o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Fé significa obediência. Se você tem dúvida daquilo que é certo, e mesmo assim você pratica, você está pecando. E você só entende isso se você estudar. E se você não estudar, o que acontece? Acontece uma coisa simples. Você vai continuar sendo enganado. Por isso que eu falo, leia Romanos capítulo 14, versículo 23 e entenda. Se você não entender, quem erra é você. E o que eu acho mais engraçado aqui é que fala assim em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas e homicidas. Isto é, para você que acredita que lei significa pecado, a lei nada mais é do que aquela que mostra o teu pecado. Presta atenção nesse versículo agora. Da mesma forma, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, fala assim: quanto aos que vivem no pecado, repreendam-nos na presença de todos, para que também os demais temam. Então essa coisa que quando você fala para alguém de uma forma educada, estou falando de convertido para convertido, que é para ele se arrepender do pecado, isso é válido, porque a pessoa que erra, a pessoa que está em pecado, ela tem que entender. E muitos usam um versículo de não julgueis para não ser julgados,
de uma forma para disfarçar o que é errado. Mas preste atenção nesse versículo seguinte, olha só. Assim: sabemos que todo aquele que é nascido do Criador não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu do Criador e guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos do Criador e que o mundo inteiro jaz no maligno. Preste atenção, você é guardado por quem? Pelo diabo ou pelo Criador? Porque as coisas se fazem e se falam de forma muito extrovertida, mas entenda: tu que glorias na lei, desonra a Criador pela transgressão da lei. Isto é, você que acredita que só por guardar a lei você é alguma coisa, você está desonrando o próprio Criador. Por quê? Porque a lei é para me mostrar o pecado, mas isso não me faz ou não me qualifica melhor do que alguém. Estamos chegando aqui ao último versículo que eu queria mostrar a cada um de vocês. Eu só quero pedir uma coisa, um favor. Compartilha, dê um like e, claro, se inscreva no canal, tá bom? E o que fala aqui nesse versículo? Compreenda. Porque isso é importante, é importante. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Entenda. Pecado é a transgressão da lei. E que lei é essa? É a lei que foi escrita nas pedras, lá no monte. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Foi escrito lá no monte, durante 40 dias e 40 noites, os 10 mandamentos. Essa é a lei. Pratique, ensine, seja justo, seja justa. O meu nome é Oliveira e eu te peço, pegue a Bíblia, leia ela completa, estude. Não tem outro caminho. Pare de ouvir pessoas, pare de ouvir pastores, pare de ouvir anciões e estude a Bíblia, porque a nossa luta é para a salvação. Temos que ser justos, honestos para ter direito à salvação. Não se esqueça. Não se esqueça. Joelho no chão, jejum, oração e prática da lei. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Como já falei, o meu nome é Oliveira e eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, pega esse vídeo, compartilhe em meio do seu grupo de amigos, de família, religioso, que você não vai se arrepender. Desde já eu agradeço o Criador e peço bênçãos sem medidas para você e para mim, para minha família e para sua família. Tchau!